Olá, pessoal, estava lá no Instagram, ainda não consigo fazer junto o Facebook com o Instagram. E eu estava fazendo a live aula lá, porque eu coloquei, tinha algumas pessoas que ficam só no Instagram, não ficam no Facebook. E o Facebook para mim é muito importante, porque é através do Facebook que eu consigo levar minhas lives aqui. Agora eu estou falando aqui, porque é através do Facebook que eu levo essas lives aqui para o YouTube. Então eu volto para cá para fazer essa live. Então, gente, repetindo aqui para vocês, a divulgação que eu fiz da live aula sobre paciência, né, de Buda e tranquilidade de tigre. É o que você tem? Ou você é mais tranquilo, você é mais paciente? A gente vai ver essas diferenças entre tranquilidade e ser paciente. Nem sempre significa que você é tranquilo, que você é uma pessoa paciente. Nem toda ansiedade significa que você não seja paciente, que você não seja tranquilo. É uma confusão, é uma mistura, uma salada de fruta, mas a gente está aqui e vamos dar o início a ela. Mas veja bem, deixa eu falar para vocês aqui, deixar bem claro para vocês. Aqui eu não falo sobre religião, certo? Deixar bem claro aqui, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. O fato de eu falar de Buda, que é questão de religião, não é sobre isso, é sobre a tranquilidade do Buda. Por isso que eu vou fazer essa metáfora, tá? Entender a metáfora do Buda. E eu vou ler para vocês. Então, não confundam coisas. Não confundam coisas, tá bom? Porque algumas pessoas podem dizer, nossa, mas você está falando de Buda, você não é católico? Sim, eu sou católica, tenho fé em Deus, é em Deus que eu acredito. Então, mas vamos para a metáfora, é o que importa, quando essa é uma chamada muito legal que foi feita, certo? Então vamos lá sobre a metáfora, a paciência de Buda. O Buda, não vou falar quem foi Buda, porque o intuito aqui já disse que não é esse, mas só para vocês saberem que ele é conhecido como desperto ou iluminado. Buda foi um príncipe indiano, riquíssimo, do século VI a.C. Não vamos falar, um dia quem sabe a gente já pode até falar, mas o intuito meu não é de falar sobre Buda, porque não é sobre religião. Tá? É sobre o comportamento, certo? Então, quando pensamos em Buda, a imagem que nos vem à mente é de serenidade profunda, calma, inabalável e uma capacidade infinita de observar sem julgar, de aguardar o tempo certo das coisas. É uma paciência que transcende a pressa do mundo, uma aceitação tranquila do ritmo natural da vida e dos processos. É aquela paciência que te permite sentar-se e esperar sem ansiedade, que entende, que nem tudo que precisa ser de imediato. É a tranquilidade, né? É a aceitação de que o crescimento e a evolução seja de um projeto, de um relacionamento ou de si mesmo. E isso leva um tempo, tá? Agora vamos falar da tranquilidade do tigre, ou animal lindo, né? O tigre é um animal que, quando não está caçando ou em alerta, ele exala uma calma imponente, uma quietude poderosa e concentrada. Ele não está agitado, certo? Ele está em um estado de prontidão e controle, mas com tranquilidade latente, firme, tá? Mesmo no caos da selva, um tigre mantém a sua compostura, ele é bonitão mesmo, né? Ele não se desespera com barulho ou com imprevisto. Ele não se desespera, ele avalia, ele reage com precisão quando necessário, mas a sua base é calma. A gente fala lindão, isso aqui não vai dar de cara com, né?
É aquela tranquilidade que se permite manter a compostura diante de um problema inesperado, reagir com clareza em uma crise sem pânico. É a capacidade de ser sereno, mesmo quando o mundo ao seu redor está como um furacão, mantendo o controle das suas emoções e reações. Então a pergunta: você tem paciência de Buda ou a tranquilidade do tigre? É um convite para refletir. Você se destaca mais na arte de esperar e aceitar o tempo das coisas ou na capacidade de manter a calma e a serenidade diante do caos e do imprevisto? Aonde você acha que você se encaixa nisso daí? E eu vou ter que correr muito questão de meu celular carregar, entendeu? Então, gente, o fato de eu estar fazendo essa live aula sobre paciência e tranquilidade, o que aconteceu? Recentemente, eu vi, foi essa semana numa entrevista sobre um acidente que aconteceu bem aqui ao lado de casa, quase, aqui na Avenida Paraibuna. Eu acho que Vale Paraíba todo mundo conseguiu ver sobre, infelizmente, acidente horroroso, certo? E o repórter estava ali, para as pessoas verem questão de paciência e tranquilidade, né? Que não é sempre que a gente toma muito cuidado com o sinal amarelo. A gente acha que é tranquilo, você pode passar. Não é bem assim, tá? Mas aí o repórter perguntou para uma pessoa, né, sobre o acidente. Aí essa pessoa respondeu assim: as pessoas precisam ter mais paciência. Essa frase me trouxe um estalo e a reflexão para que eu quero compartilhar com vocês. Será que ver uma pessoa tranquila significa automaticamente ser paciente? E o contrário, uma pessoa agitada não pode ser paciente? Então é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Eu me considero às vezes uma pessoa impaciente, dependendo do que é o assunto e outro, mas tranquilo. E vai ter casos aqui que eu vou dar um exemplo para vocês, tá bem? Muitas vezes confundimos esses dois conceitos. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa tranquila, dependendo do que eu vou passar para vocês. Quem me conhece sabe que não é tanto assim, sou muito dos anos 20, mas dependendo do caso, em comparando com outras coisas, eu me considero tranquila, tá? Raramente me desespero, lido com imprevistos e geralmente mantenho a calma em situações de depressão. Então, tudo vai depender. Eu acho que de pessoa para pessoa também, certo? Mas o que vai estar pesando mais? Por isso que a gente tem a balança ali. No entanto, se me pedirem para esperar em uma fila longa ou aguardar um retorno que demora, confesso que minha paciência pode ser testada. Vocês percebem a diferença? Dependendo da situação, eu sou uma pessoa muito tranquila. Na outra, talvez eu seja impaciente. Posso ser tranquilo na minha essência, mas nem sempre paciente em situações que exigem espera. Certo? Por outro lado, conhecemos pessoas que são opostos, são 220 volts. Falam rápido, estão sempre em movimento. Eles parecem agitados, mas acreditem. Muitas vezes, essas mesmas pessoas conseguem ter uma paciência incrível para aguardar um resultado complexo, para desenvolver um projeto detalhado ou para ouvir atentamente alguém. A agitação externa não significa necessariamente que reflete a capacidade de esperar ou suportar. Tá? E onde entra a ansiedade nessa história? A ansiedade pode sim ser um fator que bagunça essa relação. Lembra que eu falei sobre a tranquilidade, a paciência e sobre a ansiedade? Uma pessoa ansiosa pode ter dificuldade em ser paciente, mas também pode não conseguir ser tranquila.
A confusão entre esses termos nos leva a julgamentos equivocados, tanto sobre nós mesmos quanto sobre os outros. Então, nós vamos, nessa live agora, a gente vai definir, nós vamos explorar isso daqui, tá bom? A gente vai identificar as qualidades que predominam em nós. E mais importante, como podemos desenvolver ambas para melhorar vivências e relacionamentos saudáveis. Afinal, entender a si mesmo é o próprio passo para uma comunicação e inteligência comportamental mais eficaz. Prepare-se para refletir e, quem sabe, descobrir um novo lado de vocês. Tá, e onde entra a ansiedade nessa história? A ansiedade pode, sim, ser um fator que bagunça essa relação, muitas vezes dificultando a paciência e até a própria tranquilidade. No entanto, é importante ressaltar que a ansiedade não é um estado monológico, gente, tá? O que é estado monológico? Quer dizer que ela não é algo único, uniforme, ou que se manifesta sempre da mesma forma para todo mundo, como se fosse uma pedra rochosa, tá? A ansiedade, ela pode se apresentar de várias formas, tá? Com pânico excessivo, a fobia social. Então, ela tem diversas formas de se manifestar. E com diferentes intensidades. Ela pode ser mais leve para um e atacar e ser mais avassalador para outro, tá? Com as causas da variedade, o que desencadeia a ansiedade em uma pessoa pode ser muito diferente do que desencadeia para outra. Então, nem sempre o que acontece para um pode ser para o outro, tá bom? Então, quais são os sintomas? Os sintomas físicos e emocionais também podem variar de uma pessoa para pessoa em situações diferentes. Ou seja, a ansiedade é um fenômeno complexo, com muitas facetas e não algo simples e homogêneo. Uma pessoa pode ser ansiosa e ainda assim conseguir cultivar a tranquilidade em determinados assuntos ou comportamentos. Isso acontece quando desenvolvemos o autoconhecimento e mecanismo de autocontrole, permitindo-nos gerenciar a inquietação interna e agir de forma mais calma e ponderada, mesmo quando a impaciência insiste em dar as caras. A confusão entre esses termos nos leva a julgamentos equivocados, tanto sobre nós mesmos quanto sobre os outros. Ele limita a nossa percepção sobre a nossa própria capacidade de gerenciar as nossas emoções. É uma confusão, ansiedade, gente, com a paciência e a tranquilidade, sabe? Então, nós já demos uma pincelada sobre isso, certo? É crucial entender que, embora elas pareçam irmãs, a paciência e a tranquilidade são qualidades distintas, com origens e manifestações diferentes. Então, vamos para lá. O que é ser paciente? Paciência é a capacidade de aguardar algo, de suportar demoras, de tolerar dificuldades ou aborrecimentos sem perder a calma, sem irritar-se com ou se desesperar. É a habilidade de não ceder ao impulso de querer tudo para agora, certo? Então, esse é ser paciente, quando você não querer. Tá? Então, eu vou dar este exemplo da paciência para você. Você entra numa fila que não consegue manter a serenidade, começa a bufar, reclamar, ou falar, ou tenta furar a fila. Eu vou dar um exemplo, hoje eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês reais. Um sobre o sequestro e outro sobre uma pessoa que esteve aqui comigo, tá? Quando eu falo aqui, né, sobre você entrar numa fila, o exemplo da questão da paciência, teve um determinado supermercado comigo aqui em São José. Ele falou que não voltaria mais nesse supermercado, começou a bufar, exatamente o que eu escrevi ali, sem paciência nenhuma. Então, isso pode acontecer. Então, você começar a manifestar aonde você está sendo, para a gente ver essa confusão entre ser tranquilo e ser paciente, e ter ansiedade. Olha que diferença que são os dois, tá?
Questão da paciência, um projeto no trabalho que se arrasta por meses, com vários contratempos, e você persiste sem desistir ou explodir de frustração. Aquele amigo que demora para responder uma mensagem importante, você consegue esperar sem enviar várias cobranças ou ficar imaginando o pior? O que você destaca nele? Eu sou uma pessoa impaciente em questão de resposta. Eu sou uma pessoa impaciente para a questão de espera. Marcou comigo 7h59, eu estou ali 7h50. Então, um pai ou uma mãe que repetidamente ensina algo a um filho pequeno, sabendo que o aprendizado leva tempo e requer uma tentativa. Então, aonde você se encaixa nisso daí? A paciência, gente, ela está ligada ao tempo e à espera. E é sobre como você lida, e não com o agora, certo? Agora, você ser tranquilo, ele se refere a um estado de calma interior. Olha só, que tem coisinhas aí que eu vou explicar para vocês, aí o exemplo que eu vou te dar, olha só. E é para a gente começar a refletir sobre isso mesmo. Por isso que eu falo que é uma live aula. É um estado de calma interior ou exterior, uma serenidade. É a ausência de agitação, de preocupação ou de estresse, mesmo diante de eventos inesperados. Uma pessoa tranquila geralmente demonstra um equilíbrio emocional e não se abala facilmente. Isso é real. A gente conviver com pessoas que são mais tranquilas, até para fazer um almoço, atravessar uma rua, ir no supermercado, conversar assim. Agora, não significa que esta pessoa que é tranquila, por isso que a gente está aqui, vai ter os exercícios lá embaixo, para nós fazermos, que essa pessoa seja paciente. Olha, tem grande diferença sobre isso, tá? A tranquilidade, a pessoa tranquila não significa que ela seja paciente. Vamos dar um exemplo aqui de tranquilidade. Você está dirigindo e de repente o pneu fura. Em vez de entrar em pânico, você para o carro com calma, avalia a situação e busca a melhor solução. Bem, para eu, que sou uma pessoa muito ansiosa e muito nos anos 20, 380, eu me encaixo nessa parte de tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito tranquila para trânsito e eu sou muito tranquila em situações como essa. E a mesma coisa acontece, tá? A pessoa que é tranquila, nesse caso, não significa que ela vai ter paciência para esperar a ajuda. Olha como que isso é muito complexo, tá? O outro exemplo de tranquilidade, um colega de trabalho traz uma notícia bombástica ou um problema urgente e você ouve atentamente sem se desesperar, ajudando a encontrar uma saída, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar o exemplo desse sequestro, dessa ameaça de sequestro que aconteceu. Eu estava na minha cidade, né? Eu moro aqui em São José dos Campos, mas sou da cidade de Lorena. E uma pessoa recebeu, né, que eu estava lá, ainda bem que eu estava, e essa pessoa recebeu um outro telefone fixo. E de repente eu sentada, isso aqui, eu não vejo a pessoa berrar, gritar lá, e não sei lá. O que está acontecendo? Bem, ou morreu alguém, né? Aí eu me levantei, final, o que está acontecendo? Isso aqui. Ai, fui sequestrado, fulano de tal, isso aqui. Eu falei, calma, porque não foi com o teu filho, calma, porque você fala calma para tudo. Eu falei, não, calma, me dá aqui esse telefone. A pessoa vai ver essa live depois, que eu sei que depois assiste. Aí eu peguei o telefone, né? Alguém também tem que estar calma ali. Eu virei e falei assim, leva essa pessoa para lá e dei sinal, liga para fulano de tal, né? Para a pessoa que falaram que foi sequestrada. Por quê? Porque a pessoa teve a infelicidade. Isso é bom para a gente aprender. Quando eles falaram alguma coisa, essa pessoa, a primeira coisa que veio à mente dela, falou o nome da pessoa. Tá. Pedi para levar para lá. Dei uma respirada funda, apesar de eu ser, né,
meio 220, mas dependendo da situação, eu sou uma pessoa tranquila. Se eu não sou tranquila, se a pessoa cair perto de mim aí com problema, eu não consigo fazer nada. E tava um barulho, não sei se eles fazem proposital, e tinha um barulho de música no fundo, aí eu tapei o ouvido, né, para ouvir melhor isso aqui, ele falando isso aqui. Eu falei, tá bom, ela vai falar com você, isso aqui. Eu falei, tá bom, então tá, mas assim, tranquilo. E a pessoa que estava do meu lado lá, continuando a gritar. Eu falei, calma aí, dando sinal, liga para fulano de tal, tá? Aí eu consegui, né, porque eu dei uma relaxada, tapei o ouvido, isso aqui pelo fundo da música que estava, eu consegui perceber que a pessoa que estava do outro lado, dizendo que era a filha da fulano de tal, estava falando carioca. Eu falei, aí tem, né? Tudo bem. Aí, coitado, né? Eu deixei eles lá, né? O marginal lá, tão da raiva de mim, né? Porque eu falei assim, faz assim, fica com ela aí. Olha, porque não sei. Resumindo a história, para não tomar muito tempo, ele bateu o telefone na minha cara. Tá. Então, onde que eu digo? A questão de tranquilidade. Cada pessoa é de um jeito, é uma mistura de tranquilidade, paciência e ansiedade. Tá? Como eu sou uma pessoa muito 220, em certas situações eu sou uma pessoa muito tranquila. Bastante tranquila mesmo, certo? Então eu consigo, sabe, gerenciar certas coisas. Outras não sou de gritar, se tiver alguma coisa aconteceu, não sei. Aí pode ser parecer, aí você já é uma pessoa que não tem sentimento. Mas cada caso é um caso, tá? Então, é isso, gente. Então, uma discussão acalorada, você consegue ver agora, você analisar para você mesmo. Lá embaixo a gente vai ter algumas pegadinhas, que eu não gosto de pegadinha, mas é um exercício para fazer com o marido, com o filho, com o vizinho, tá? Vai ser bem legal vocês fazerem isso. Em uma discussão acalorada, você consegue manter a calma, a postura relaxada e argumentar sem se deixar levar pela agressividade do outro? Faço essa pergunta para você. Diante de uma agenda lotada, você consegue priorizar tarefas e se organizar sem sentir aquela pressão esmagadora? Tá? Então, pensa assim, gente. A paciência, ela lida com o tempo e a espera. E a tranquilidade, ela lida com o caos e a calma. Pronto. Tá? Uma pessoa pode ser tranquila e manter a calma em uma situação de emergência. Acho que é o exemplo que eu dei para vocês, né? Ou se não, com o furo do pneu do carro. Furou. Entendeu? Mas não ter paciência para esperar a ajuda chegar. Então, uma pessoa ela pode ter paciência, ser tranquila, poxa, furou meu pneu. Tá, furou, fazer o quê? Tá, então, desse lado. Mas não ter a paciência para esperar chegar a ajuda. Então, isso aí, o que é legal de tudo isso daí, é a gente começar a analisar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente começa a aprender essas coisas, as pessoas vão começar a notar que o teu comportamento está mudando. Eu falo, nossa, essa pessoa está mudando. É lógico que a gente precisa mudar para melhor, né, gente? Não para pior. Porque você vai começar... É interessante na fila do banco, no supermercado. Você para ali, começa a analisar o comportamento das pessoas. Depois disso, para você ver. Da mesma forma, alguém pode ser super paciente para concluir um trabalho repetitivo, mas não ser tranquilo ao receber uma crítica inesperada. Conseguir distinguir esses dois conceitos é o primeiro passo para entendermos melhor nossas próprias reações e as reações dos outros, aprimorando nossa inteligência comportamental e os nossos relacionamentos. A tranquilidade ela está ligada à gestão de caos. A calma em situações desafiadoras é a ausência de agitação interna. Tá? E aonde que você se encaixa nisso? Então, agora que nós exploramos essa diferença, gente, é a hora da gente fazer um pequenino exercício. Por isso que eu estou correndo aqui, questão, não sei nem como é que está a bateria do meu celular, tá?
para a gente entender como que esses conceitos se manifestam no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto o profissional. Tá? Desculpa aí. Tá. Então tá. Pense nas últimas semanas. Olha, quem não passou por alguma coisa nessas últimas semanas, né? Todo mundo. Pense, depois do exercício disso aqui para você fazer com a esposa, com o marido, com o filho, com o vizinho. Muito legal. Pense nas últimas semanas, nos últimos dias e reflita sobre as situações que você vivenciou. Como é que eu vou fazer isso? Na hora que você for dormir, na hora que você for no banheiro, na hora que você for tomar banho, na hora que você estiver dirigindo, sei lá. Você começa a se analisar, você vai ver como é legal. Pense em um momento em que você precisou de paciência. Já teve ou não teve? Foi para esperar alguém que se atrasou? Eu odeio, não tenho paciência. Para lidar com um processo demorado no trabalho? Só tenho. Para ouvir algo que não queria, ou outras coisas, não sei. Hoje, com o meu autoconhecimento, dependendo do que for, é o problema de cada um. Como que você reagiu? Conseguiu manter a calma interna e externa ou sentiu reação borbulhar? Como foi o caso daquela pessoa que eu falei que teve no supermercado aqui comigo. Agora pense um momento em que sua tranquilidade foi testada. Foi diante de um imprevisto, com um problema técnico, ou uma mudança de planos de última hora. Vamos supor que se você estivesse fazendo um trabalho e caiu a internet tua. Tá? Como que está a sua tranquilidade para aceitar tudo aquilo ali? Tá? Em uma conversa difícil, um conflito no trabalho ou em casa, onde que está a sua tranquilidade? Como que você agiu? Entrou em pânico, perdeu o controle ou conseguiu manter a serenidade para pensar e agir? Gente, tudo isso é uma questão da gente se exercitar. Vai por mim, porque eu sei quem eu era, tá? Para eu poder estar aqui falando para vocês isso, tá? Então, se eu conseguir dos 320, 820 que eu era, imagino vocês. Tá? Agora, gente, um exercício, um desafio de observação do dia a dia para você levar para casa, para você fazer isso aí, tá? Essa é uma parte divertida que pode gerar ótimas conversas. A ideia é transformar o dia a dia em um laboratório de observação, não só de você mesma, das pessoas ao seu redor. Qual vai ser o desafio? Durante a próxima semana, ou na semana, hoje ou amanhã, seja um observador atento da paciência e da tranquilidade em você e nos outros. Não é só nos outros não, hein, gente? Tá? Aí a gente vai começar a analisar só os outros. E nós somos um alecrim que ninguém pode encostar. Tá? Monitore as suas reações em você mesmo, tá? Quando você se depara com uma situação que exige espera, como é que você se depara? Já começou a se analisar? Eu já comecei a fazer esse autoconhecimento. No trânsito, na fila, no dólar de uma resposta demorada. No trânsito, alecrim dourado, o trânsito não vai correr, não vai ir mais rápido porque você quer, tá? Isso aí não vai ter como você minar. Perceba, sua paciência está em dia, o que você sente? E tudo isso você vai fazer uma análise de você mesmo, né? Quando surgir um imprevisto, um problema, uma situação caótica, você observa, sua tranquilidade se mantém? Você consegue agir com serenidade ou você se agita? Tá. Anota mentalmente, você coloca no bloquinho, eu sempre falo todas as lives que eu falo que é live on, eu sempre anota tudo, assiste de novo, vai lá e coloca. Depois que a gente começa a escrever, tudo muda. Agora, gente, é uma pegadinha. Veja bem, eu falo pegadinha aqui, muito divertido, mas veja bem, eu, Rosana, odeio pegadinha. Ah, tipo aquelas pegadinhas que tinha na televisão, aquelas coisas. Bem, eu não gosto desses tipos de coisa. Bem, isso sou eu, não é você. Tá? Mas aqui é uma pegadinha do bem. É para a gente fazer, porque é para a gente refletir e depois a gente poder comemorar isso com outra pessoa e a gente poder falar mais um com o outro sobre paciência e tranquilidade, tá? Então, bora lá. Em algumas pessoas próximas, tá? Pode ser seu filho, sua esposa, seu marido,
colega de trabalho. Tem algo aqui de uma pegadinha que a gente vai passar que eu aconselharia ter outra pessoa no meio. Mas aí eu vou explicar direitinho, tá? Sem que a outra pessoa saiba, claro, né? Se é uma pegadinha, o outro pode fazer, né? Observa como ele reage em situações que exigem paciência e tranquilidade, tá? Essa vai ser a pegadinha, tá? Mas, gente, tudo isso sem maldade, tá? Vamos lá. Você não gosta, né, de pegadinha, tá? Sobre a paciência, tá? Peça algo que você sabe que vai demorar para ser feito e respondido. Observa como eles reagem e espera. Ou você pede para uma pessoa a pedir para você, vou pedir para o meu marido, para minha esposa, falar para o meu filho, ó, eu não quero ir lá falar com o teu pai ou falar lá com a tua mãe, mas pede para ir mais rápido, alguma coisa que vai pedir para você e que você vai demorar ou dar resposta, falar, sei lá, alguma coisa, tá? Exemplo para uma paciência. Se você está conversando com uma colega de trabalho e ela te perguntar algo, responda que vai verificar e retorne mais tarde, mesmo que já saiba a resposta. Observa como essa pessoa reage à espera desse retorno. Nossa, eu passei uma mensagem, alguma coisa, nesse ponto eu sou bem paciente. Agora, a respeito dessa pegadinha da tranquilidade, apresente um pequeno problema inesperado ou uma mudança de planos. Veja como essa pessoa lida com o caos. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para você fazer com o marido, com a mulher, com o filho, isso, aquilo. Mas eu acho que nesse caso, desse exemplo aqui, vai ter que ter uma outra pessoa para poder ajudar, tá bom? Porque não vai dar para fazer sozinho, acredito eu. Tá, em uma conversa do dia a dia, observe como a pessoa reage quando há uma interrupção inesperada. Alguém bate na porta, o telefone toca, assistimente um barulho, algo que acontece. Ela perde o fio da meada, se vira ou consegue manter, perdão de novo, a calma e retomar a conversa com tranquilidade. Então, nesse caso que eu falo assim, o exemplo, entre o marido, a mulher, o esposo, o filho, o amigo, isso aqui. Ah, tá, eu vou conversar com meu marido, você ali, ou você vai conversar com o teu esposo, com um colega no trabalho, você combina com o outro. Você fala, nossa, eu preciso ter uma conversa séria com você. Você cria o assunto. Tá? Aí você pede para outra pessoa, porque você não vai ter que ir lá e derrubar e dizer, a internet, dá para desligar a luz, fazer a pessoa para sair do controle. E pede para uma pessoa vir interromper toda hora. Exemplo, se for a esposa falando com o marido falando com a esposa, ou o pai falando com o filho, pede para a esposa ir lá interromper, para você ver qual vai ser a reação dessa pessoa. Entendeu? Combina isso. Aí depois, gente, você vai trazer isso para reflexão. Você vai falar com carinho para a pessoa, tá? Você fala, olha, isso foi um teste que eu fiz com aquela pessoa, ela mandou fazer, entendeu? E a gente está fazendo só um teste para ver, a gente está testando a sua tranquila, se você é uma pessoa mais tranquila, se você é uma pessoa mais paciente. Então, esse é só um teste. Porque pode acontecer, se a pessoa está falando que você está conversando com a tua esposa lá, ou com o teu marido, ou aí seu filho vem. Isso acontece muito com quem tem criança em casa, né? Você está lá na boca, você vem, mãe, pai, né? Isso já dá para testar a paciência das pessoas. Mas esse é um outro caso para a gente, tá? Aí você, o que você vai? Você leva, explica para a pessoa e fala com carinho, tá? Olha, eu percebi que você lidou super bem com aquela espera, ou a paciência, ou isso daí. Que legal. Como você manteve a calma quando aquele imprevisto aconteceu. Então, isso pode abrir um diálogo entre vocês para falar sobre a paciência, sobre a tranquilidade. É uma forma de trazer algum tipo de reflexão e de conversa. Poxa, realmente, né? Porque tem pessoas que, às vezes, a pessoa te interrompe, você está falando, o que é? Não é isso? Não acontece? Numa família normal, né? A mãe ou o pai acaba dando um berro mesmo, ou com o filho, poxa, mas eu tô falando isso, calma. Isso não acontece? Então, gente, é normal. Numa família normal. Porque tem outros que não pode, né? Os alecrim dourados não se pode falar nada, certo?
Então, o objetivo aqui não é julgar ninguém, tá? Mas para a gente observar e aprender, tá? E a gente vai se surpreender com a paciência e a tranquilidade que a gente vai ver que o outro vai ter, certo? Essa observação, gente, ela nos ensina a gente a ser mais empáticos com o outro, tá bom? Quais são os benefícios transformadores? Cultivar a paciência e a tranquilidade. Eu vou ter que acelerar aqui, porque eu não sei como que está o meu celular aqui de carregar, tá? Isso aí é menos estresse e mais bem-estar. Quando você é paciente, a espera deixa de ser uma tortura. Mas é verdade. Menos irritação com o trânsito, com a fila do banco, com o retorno que demora. Ah, na teoria é tudo lindo. Eu sei que na teoria é tudo lindo. Na prática é o verdadeiro caos mesmo, né? Mas a gente consegue, tá? Hoje eu consigo, às vezes até, antes eu não conseguia, até respostas no celular aqui eu consigo hoje analisar. Às vezes não, mas a maioria das vezes hoje eu consigo. O que é isso? É fruto de um trabalho que foi feito. A gente tem que nem um músculo, né? A gente tem que estar exercitando, porque senão... E vou falar uma coisa para vocês, não é só pelos outros não, tá? É por nós mesmos. Tudo que eu falo aqui é por nós, por você. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, sabe? Quando você é mais tranquilo, o imprevisto vira um desafio a ser resolvido, não um motivo para pânico. Isso tudo se traduz na redução da ansiedade e na melhoria da saúde física e mental, certo? E nos relacionamentos que eles se tornam mais fortes e conectados. A paciência e a tranquilidade são verdadeiros superpoderes para suas interações diárias. A comunicação eficaz, a empatia, a compreensão e a redução de conflitos. Sabe? Infelizmente não vou poder estar falando tudo aqui para vocês, devido ao que eu falei para eu ter feito essa live lá, tá? Mas ela tem uma melhora na tomada de decisão, tá? No ambiente profissional, essas qualidades são um diferencial competitivo. Resiliência profissional, tomada de decisões com calma, liderança e credibilidade. A resiliência profissional, gente, prazos apertados, projeto complexo, feedbacks desafiadores. Tá? A paciência permite persistir e a tranquilidade ajuda a manter o foco e a clareza para resolver problemas sem deixar se abater. Tá? Questão de liderança e credibilidade, pior que é verdade. A gente fala, não dá para aceitar tudo, porque é uma mistura entre tranquilidade, paciência e ansiedade. Nem todos que são tranquilos são pacientes, né? Mas aqui na liderança e credibilidade, profissional, e o real pode perceber, profissionais que demonstram paciência, paciência e tranquilidade inspiram confiança. São vistos como mais competentes e confiáveis, capazes de guiar equipes, mesmo em cenários de incertezas. Então, todo mundo que é mais tranquilo, né, que não significa que seja paciente, consegue, às vezes, até um cargo melhor. Mas isso você consegue exercitando, tá? Então, entender tudo isso é o primeiro passo. Segundo, é saber como agir. Cultivar a paciência e a tranquilidade são habilidades que se desenvolvem com a prática e a autoconsciência. Não é algo que nasce pronto, mas algo que podemos aprimorar continuadamente, tá? O que você precisa fazer? Respira fundo. Ai, é desafiador? É desafiador, tá? Parece simples, mas é uma ferramenta eficaz para momentos de impaciência ou agitação. Faz o teste. Eu, como sempre fui, e sou uma pessoa 220, 380, eu já estou fazendo tanto teste, está dando tanto certo. Respira que vai, que dá certo, né? Para a paciência, nem espera.
Quando sentir a impaciência subindo numa fila, no trânsito, no banco, né? Faz uma pausa, respira fundo. Conta até 4, 10 mil, se puder também. A tranquilidade no caos, diante de imprevisto, tá? A gerenciar medo de expectativa. Eu fiz uma live sobre expectativa hoje e digo, não coloque expectativa em nada, em ninguém. Mas nem tudo acontece dentro do seu tempo. Tá? Por isso que a gente fala, questão de expectativa, não coloque expectativa em nada, não coloque expectativa em ninguém, porque quem vai sofrer menos é você. Muitas vezes a impaciência surge porque nossas expectativas não se alinham com a realidade. Aceita o incontrolável. Há coisas que não dependem de nós, não dependem de você. O trânsito não vai abrir porque você tem pressa. Alecrim dourado, o e-mail não vai chegar porque você tem pressa. Esse trânsito não vai correr porque você está com pressa, tá? E você precisa chegar mais rápido, todos nós, tá? Aceite isso, liberte-se disso. Se você quer sair de férias, vai ter uma véspera de feriado, não adianta você ir xingando, berrando e gritando que o trânsito é horrível. Não vá. Fique em casa. Eu falo, mas eu não... Então você se prepare, respire fundo e fala, olha, nós vamos pegar um trânsito daquele. Está todo mundo preparado aí? Se você não gosta de dirigir, se você não gosta de muvuca, não vá. É melhor para você, não para os outros, tá? Questão de seja realista com processos, com prazos, tá? Tá. Gente, atenção, viva um agora. Este presente no momento atual e o antídoto para a ansiedade e para a paciência. Foque no que você está fazendo. Observa, tá? Use os seus sentidos, o que você ouve, vê o que você sente. Isso te traz para o presente e acalma a mente. Isso é atenção plena e vive agora. A sensação de sobrecarga é inimiga da tranquilidade. Dê prazos para a sua tarefa. Um passo de cada vez. Seja mais tranquilo diante de problemas, em vez de isso é um desastre. Pergunta, qual o próximo passo que eu posso dar? O que posso aprender com isso? Deu errado? Qual a mudança do foco que você precisa ter? Ah, mas tá tudo muito lindo. Fala, então, é como eu falo, alecrim dourado. Nada é bonito, nada é fácil, tudo é desafiador. Lembre-se, é como eu falei, como qualquer músculo. Quanto mais vocês exercitam a paciência e a tranquilidade, mais forte eles se tornam. Comecem com pequenas práticas nos dia a dia e logo verão a diferença se transformar em suas vivências, nos seus relacionamentos. Gente, vai por mim. Vai por mim. Agora, para eu finalizar aqui, tá? Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Semana passada, como eu joguei lá no Face, nem a todos que me acompanham, que eu não poderia estar diante do vídeo devido a alguns procedimentos que eu fiz. Não foi estética não, viu, gente? Maravilha, se fosse tô louca para fazer. Foram outras coisas que eu não poderia estar meio camuflada aqui, mas não daria para estar durante o vídeo uma coisa, não foi nada de estética. Ainda parece, né, uns pontinhos aqui. Mas estava muito feio. Mas enfim. Aí o que aproveitei para eu poder deixar essa mensagem para vocês aqui. Eu quero deixar essa mensagem, para mim é muito importante. Eu acho que para vocês também, tá bom? E tudo que está aqui, qual é a finalidade disso? Todos esses vídeos, tudo que está aqui, está indo para um outro local, que futuramente, talvez daqui a um mês, eu consiga falar para vocês para onde perdão. Mas para mim é muito importante, tá? Então, tudo que eu estou fazendo aqui tem uma finalidade, além de ser ajudar as pessoas. Então, eu só bolei isso aqui para a gente finalizar, que também é importante para mim e tenho certeza que vai ser importante para vocês. Então, essa é uma mensagem final minha, tá?
Nossa jornada de crescimento contínuo. Então, eu botei aqui. Para encerrar nossa conversa de hoje, só dizer para vocês por que eu escrevi isso. Foi por um acontecimento, vai chegar uma parte aqui que eu vou explicar para vocês. E eu gosto de escrever, eu escrevo, não estou querendo ser prepotente, hoje a gente tem até que brincar, né? Desculpa a modéstia, mas quem me conhece sabe, graças a Deus, é um dom que Deus me deu, eu escrevo bem. Então, tudo que está aqui é o resumo de tudo que eu aprendi, eu vou escrevendo das minhas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal, algo que pulsa no coração de tudo que eu busco aprender e compartilhar. Eu confesso a vocês, essa jornada de aprofundar a paciência e a tranquilidade é algo que eu comecei a trilhar, infelizmente, um pouco tarde. Como eu falei para vocês, com 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, que eu fiz a minha pós, estou fazendo outra pós, estou estudando sempre. Ainda estou saindo da casca, como costumo dizer, em um constante processo de desenvolvimento. Por que eu falei isso? Porque teve algumas outras lives, e todas as lives eu falo, gente, eu estou em processo de desenvolvimento, eu estou nascendo, eu estou saindo da casa. Por que isso? Que teve algo que aconteceu comigo, uma pessoa, por que eu estou expondo isso? Porque uma pessoa me pediu algo, me falou algo, e eu não pude fazer. Infelizmente, o que foi me pedido não estava ao meu alcance. Eu não tinha condições, não dava para eu fazer. Se eu puder ajudar, eu ajudo que eu posso, mas não tinha condições. Aí essa pessoa me respondeu da seguinte forma: o que adianta você fazer as suas lives, aula, passar coisas para as pessoas, sendo que você mesmo tem outras posições, age de outra forma? Bem, eu tive que responder para essa pessoa. Eu falei, realmente você tem razão. Eu não tenho condições no momento de fazer, não dá, não vou fazer, e agora eu não quero fazer. Certo? Então, gente, para deixar claro que tudo que eu faço, que eu estou nesse processo, eu estou em processo de crescimento. Por isso que eu quero dividir com vocês aqui. Tá bom? Então, só para dar continuidade, para eu finalizar. Então, só para falar, tudo que foi uma das respostas que eu dei. Tá? Tudo que eu estudo, que eu pesquiso, leio, assisto e aprendo sobre esses temas todos que eu trago para vocês, aqui nessa live, é com a maior sinceridade. Tudo que eu ponho aqui com a maior sinceridade, tudo foi sobre o que eu aprendi. Nada foi da minha cabeça, é sobre o meu aprendizado, sobre as minhas aulas e aquilo que eu coloco em prática que está fazendo bem para mim e que está dando resultado. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? E sim, preciso ser honesta. Nem tudo que eu compartilho aqui eu consigo colocar em prática no momento exato. Nem tudo, não dá. Eu tenho processo de desenvolvimento. Eu também tenho os meus desafios, minhas recaídas. Inclusive, eu tive uma recente com a expectativa de algo. E percebi que somos humanos. E isso faz parte do processo. Apesar da minha live sobre expectativa, que está lá, essa semana eu caí de novo. Estava tendo expectativa em algo que eu falei, poxa, mas peraí. Aí conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas você mesmo falou pra gente não ter expectativa, você teve? Vale a pena? Eu falei, poxa, é verdade. Você vê, né? Nós somos humanos. Mas a boa notícia é que estou em processo. Estou indo aos poucos, testando, praticando, e posso dizer com o coração cheio de gratidão que eu já consegui grandes mudanças. Vocês podem ter certeza, tá? Claro, sei que ainda há um longo caminho a percorrer, mas nesse aprendizado, a pessoa que mais saiu ganhando foi eu mesmo. Sofrer menos com expectativas, reagir com mais calma aos imprevistos e construir relacionamentos mais leves e verdadeiros tem sido um presente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é porque eu estou praticando e gostaria que vocês tivessem a mesma mudança que eu tive, que é paz.
A paciência e a tranquilidade são como um músculo, como falamos, precisam ser exercitados. Se a gente não exercitar, a gente não vai dar, porque tem hora que você quer mandar alguém para aquele lugar, e é o direito que nós temos, né? A internet às vezes aparece cada coisa aí no mundo que a gente está vendo cada coisa, melhor nem falar nada. O importante não é a perfeição, mas a persistência e a gentileza com o seu próprio progresso. Então, quando eu falo, é tudo por você. Faça por... não é para os outros, sim, que as pessoas vão notar a sua mudança. Vão notar que você melhorou. Mas o importante é você mudar. Não faça por ninguém, não. Tá? Permita-se aprender a falhar, recomeçar e, acima de tudo, celebrar cada pequena vitória em sua jornada. Aí eu falo aqui, né? Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa troca. Espero que o conteúdo de hoje inspire vocês a darem os primeiros passos ou continuarem firmes nessa linda caminhada do autoconhecimento e aprimoramento de suas vivências e relacionamentos. Eu precisava passar essa mensagem para vocês, para dizer para vocês tudo que está aqui é muito estudo e é muito gostoso poder vir aqui e dividir. Não me interessa se eu estiver com 50 pessoas, quando acaba essa live, às vezes eu olho lá, né, que o Face manda, teve 300 e poucos visualizações, aqui no vídeo não, eu não entendo essas marcações. Aí depois eu abaixo e levo aqui. Agora eu tô falando aqui porque eu vou estar aqui no YouTube, da minha forma, até eu conseguir aprender a juntar Facebook, Instagram e YouTube. Ou fazer tudo através somente do YouTube. Mas no momento não dá. É assim, eu abaixo aqui e levo. Eu abaixo no Face e trago aqui, né? Agora dizendo assim, aqui para o YouTube. E depois, quem puder, vem aqui, compartilhe, se inscreve no canal. Ou se não, a gente dá um coraçãozinho aí também, para poder ajudar. Se você gostar, você compartilha. Se não fizer sentido para você, entendeu? Tudo bem, também a gente está aqui para fazer o que a gente pode. Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Aí, até a próxima. Tchau.